Fala galera, como é que vocês estão? Tudo em ordem? No vídeo de hoje nós falaremos a respeito da instrução normativa de número 97 de 2023, tá? E aqui eu já quero chamar sua atenção porque no edital de vocês ele trata aqui, ó, instruções normativas do CNJ, né? E aqui ele envolve a normativa 97 de 2023. Só que essa instrução, ela altera a instrução normativa de número 90, tá? Ela altera a resolução 90, instrução 90, aliás. E aqui, se você for no site do CNJ e observar, né, ele trata aqui, ó, que quais são as alterações que foram feitas por essa instrução normativa, né? Então, assim, eu acredito que vocês vão ter que estudar essa instrução 90 como um todo, tá? Não só a instrução 97 que fez essa alteração, mas a 90 como um todo, porque ele pode envolver de alguma forma essa instrução normativa de número 90. Então, assim, a gente vai estudar, eu acho que é um assunto pertinente para vocês, até porque é um assunto que envolve aí questão de remuneração, então eu acho que essa aula vai ficar bem interessante aí para vocês que querem ingressar nos quadros do CNJ, tá? Então vamos estudar a instrução 90 como um todo, apontando aqui quais são as alterações, né, trazidas por essa instrução normativa de número 97. Então vamos lá, olha só. É uma instrução de 2022, né? Ela regulamenta o Instituto do Adicional de Qualificação no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, né? Então você que vai ingressar aí no CNJ, você vai poder receber um adicional a mais por ter uma pós-graduação lato sensu, um stricto sensu, enfim. A gente vai estudar isso aqui, tá? Vamos lá. No final a gente resolve algumas questões. Então ele trata da concessão do adicional de qualificação, né? Ele fala que é destinado aos servidores do quadro efetivo do CNJ, né? Quem é o responsável por sua implementação e controle é a Secretaria de Gestão de Pessoas, SGP, né? Ok? Então ele fala aqui, vamos lá, vamos pular aqui, ó, artigo 3º. São consideradas ações de educação corporativa as ações de treinamento e desenvolvimento de curta duração, de caráter contínuo, realizado para fortalecer ou instalar competências necessárias ao melhor desempenho dos cargos ou das funções, tá? Vamos lá? Então, para fins de concessão do adicional, entende-se como administração pública os órgãos e entidades que compõem a administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Então, para a concessão do adicional de qualificação, serão considerados os seguintes critérios. E aqui, ó, aí ele coloca que é uma redação dada pela instrução 97, né? Então, ele fala aqui, ó, no caso de ações de treinamento, serão consideradas as áreas de interesse do Poder Judiciário, em conjunto com as atribuições do cargo efetivo, com as atividades desempenhadas pelo servidor, como titular ou substituto, em exercício de cargo-comissão, né, cargo-comissão ou função de confiança, além das possíveis áreas de lotação do cargo, os objetivos e metas estratégicos do CNJ e o mapeamento de competências. Isso aqui ele está tratando, pessoal, presta atenção, ó, ele está falando no caso de ações de treinamento, né? Quais são as áreas de interesse do Poder Judiciário em caso de ações de treinamento? Aí ele fala que tem a ver com as atribuições do cargo, enfim, em exercício em cargo de comissão ou função de confiança e etc, tá? E aqui no inciso 2, ele fala, né? No curso de pós-graduação serão consideradas áreas de interesse do Poder Judiciário em conjunto com as atribuições do cargo efetivo com as atividades desempenhadas pelo servidor, tá? Então aqui trazido também pela instrução normativa 97. Aí aqui ele traz quais são as áreas de interesse do Poder Judiciário, né? Quais são as áreas de interesse? Processamento de feitos, execução de mandatos, análise e pesquisa de legislação, estudo e pesquisa do sistema do Poder Judiciário, organização dos ofícios judiciais e inovações tecnológicas, enfim, elaboração de parecer jurídico, redação, gestão estratégica, material e patrimônio, licitações e contratos, orçamento e finanças, controle interno, basicamente tudo, né, pessoal? Segurança, transporte, TI, comunicação, saúde, engenharia, arquitetura, tá? Então, todas essas áreas de interesse aqui, ó, são consideradas para fins de aquisição de quê? Né? Adicional de qualificação de pós-graduação, certo? Então, vamos lá. Então, a unidade técnica será responsável por analisar a compatibilidade,
A tabela mencionada no caput é exemplificativa. Cuidado, tá? Isso aqui é uma questão de prova. A banca pode vir falando assim que essa tabela é taxativa. Aí pega a maioria, né? Pega geral, né? Então aqui, ó, também é uma redação trazida pela IN 97, tá? É uma tabela exemplificativa, né? Então, além das definidas no anexo dessa instrução, são consideradas áreas de interesse aquelas relacionadas à gestão, liderança, competência da unidade de lotação, nomeados de cargos de assessoramento designados para a função de assistência, desenvolvimento da liderança e gestão, tá? Então, ele fala, né, serão consideradas válidas para a percepção do adicional de qualificação as ações de treinamento realizadas pela administração pública e custeadas com recursos públicos, assim como as que estejam relacionadas às áreas de interesse, tá? Ou estejam contempladas na tabela de correlação, tá? Então, para o caso de adicional de qualificação, tá? As ações de treinamentos têm que ser realizadas pela administração pública, né? Então, você vai poder fazer um curso lá na ENAP, né? Sei lá, no TCU, né? Você pode fazer esses cursos aí que vão ser considerados válidos para aquisição desse adicional de qualificação. O servidor deverá indicar no ato do preenchimento da solicitação da AQ a área de interesse da tabela de correlação escolhida para realizar a capacitação ou a correlação com a sua aplicabilidade ao CNJ, certo? Beleza? Então tá aí, tudo isso aí trazido pela IN 97. A concessão do adicional de qualificação não implica direito do servidor para exercer atividades vinculadas ao curso ou à ação de treinamento quando diversas das atribuições do seu cargo efetivo, tá? Então aqui fala no adicional de qualificação por ações de treinamento. Então perceba que são dois adicionais de qualificação diferentes. Um é referente a ações de treinamento, o outro é referente à pós-graduação. Não confundam essas duas espécies aí de adicionais de qualificação, tá? Então, para o caso de ações de treinamento, né, não se enquadram na definição de ações de treinamento para fins de concessão do adicional, ainda que patrocinadas por órgão. Aqui ele trata todas as hipóteses que não são consideradas ações de treinamento. É bom vocês estudarem isso aqui, porque a banca pode vir falando que se enquadra, né? Então a banca pode vir fazer bem assim, ó, cursos preparatórios para concursos se enquadram nas definições de ações de treinamento para fins de concessão do adicional de qualificação. Errado, pessoal. Cursos preparatórios para concurso não são considerados para esse fim, tá? Nem mesmo curso de língua estrangeira, ações em que o servidor atue na modalidade remunerada como instrutor, conclusão de curso superior. Imagina, você acabou de terminar aí a faculdade, aí você vai chegar lá na Secretaria de Gestão de Pessoas do CNJ e vai falar, acabei de terminar minha graduação, eu quero requerer o adicional de qualificação por ações de treinamento. Não faz sentido, tá? Então, conclusão de disciplinas, módulos ou similares de cursos superiores ou de pós-graduação, elaboração de monografia ou artigo científico, reuniões de trabalho, participação em comissões. Isso não é considerado ações de treinamento, pessoal. Ações de treinamento são cursos de curta duração que você vai lá no TCU, nesses órgãos aí da administração direta ou indireta, e faz um curso ali de 120 horas e aí você faz a requisição, tá? A gente vai estudar mais à frente como que funciona. Então, nos casos em que o servidor realizar 2 ou mais cursos à distância em períodos concomitantes, a soma da carga... Aliás, eu pulei aqui um monte de coisa, né? O artigo 11 fala, né? Não são considerados para fins de concessão de adicional de qualificação ações de treinamento, né? Então, aqui, ó. Aqui também são outras vedações, né? Capacitações presenciais e à distância com carga horária inferior a 8 horas, tá? Então, o curso que você vai fazer não pode ser inferior a 8 horas. Em instituições privadas, sem o patrocínio do CNJ. Então, você não pode fazer essas capacitações para ações de treinamento em qualquer lugar. Não é uma instituição privada, tá? Tem que ser uma instituição pública. Capacitações à distância com carga horária superior a 8 horas diárias. Não é 8 horas totais, 8 horas diárias, tá? Então, você não pode extrapolar o limite de 8 horas por dia nessa capacitação que você vai fazer. Capacitações de cunho pessoal, capacitações relacionadas à qualidade de vida que não sejam promovidas pela administração pública, tá? Nos casos em que o servidor realizar 2 ou mais cursos à distância em períodos concomitantes,
a soma das cargas horárias não poderá ser superior a 8 horas diárias. Então imagina aí, você vai fazer 2 cursos simultaneamente. A somatória das cargas horárias não pode ser superior a 8 horas diárias, tá? Aqui tem uma alteração dada pela instrução normativa, né? Nos casos do inciso 2, qual que é o inciso 2? Que é esses aqui, ó, capacitações à distância com carga horária superior a 8 horas diárias. A carga horária total da ação de treinamento deverá ser dividida pela quantidade de dias utilizados para a realização da ação. O resultado da divisão não poderá ser superior a 8 horas diárias. E caso haja ocorrência de mais de um certificado no mesmo período, cuja soma ultrapasse as 8 horas diárias, a área técnica validará o conjunto de certificados mais benéfico que respeite o limite estipulado. Entendeu o que ele está falando aqui? Ó? Imagina a seguinte situação, você vai fazer um curso de 120 horas. Esse curso de 120 horas, você fez ele durante 12 dias. Você dividir aqui as horas pelos dias, vai dar o quê? 10 horas por dia. Ou seja, ultrapassou o limite das 8 horas diárias. Isso não pode acontecer. Então, no caso de um curso de 120 horas, você teria que diluir isso aí em mais dias, né? Por exemplo, em 14 dias, aí daria um resultado inferior a 8 horas, né? Vamos até fazer esse cálculo aqui, ó. 120 menos 14. Dá 100... Aqui, ó. Pera aí. Deu um probleminha aqui que aí, voltou a câmera, tá? Olha só. 120 dividido por 14. E ainda assim fica abaixo, né? Ainda assim ainda fica superior, aliás. Fica superior a 8 horas. Então teria que ser mais dias, né? Teria que ser aí, sei lá, uns 16 dias para dar a ficar abaixo das 8 horas diárias, entendeu? Então, quando você for solicitar essas ações de treinamento, toma muito cuidado para não ultrapassar as 8 horas diárias, certo? Nos casos dos cursos idênticos, com a mesma carga horária e conteúdo programático, poderá integrar somente um percentual de AQ, ainda que tenham sido realizados em datas distintas. Então, você não pode realizar 2 cursos iguais, né? Por óbvio. Beleza, pessoal? Aí aqui fala, né? Para a aplicação do disposto no artigo 15 do anexo 1, observar-se-á. O nacional de qualificação será concedido após a conclusão da ação ou conjunto de ações de treinamento que totalizar o mínimo de 120 horas, com efeitos financeiros a partir... Então, quando que começa a contar os efeitos financeiros? A partir da data do protocolo do requerimento de averbação da última ação de treinamento, né? Quando se tratar de evento externo, da data da conclusão da última ação de treinamento no caso de evento interno, tá? Então, no caso de evento externo, da data do protocolo. Em caso de evento interno, da data da conclusão da última ação de treinamento. Toma cuidado com isso aí também, tá? Se o certificado de conclusão não indicar a carga horária, sua comprovação deverá ser feita mediante declaração fornecida, tal. As horas excedentes da última ação, que permite o implemento das 120 horas, não serão consideradas como resíduo para a concessão do percentual subsequente. Toma cuidado, que isso aqui pode ser uma questão de prova também. A banca falar que essas horas excedentes poderão ser consideradas para a concessão do percentual subsequente. Errado, tá? Exceto se forem suficientes isoladamente a concessão de novos percentuais, observado o limite de 3%. Tá bom, pessoal? Uma vez contemplado o bloco, o conjunto de ações de treinamento que totaliza o mínimo de 120 horas, necessário a concessão do percentual, não haverá recálculo em razão de apresentação de certificado de ação de treinamento realizada anteriormente. Tá? A cada percentual de 1% adicional será devido pelo período de 4 anos, a contar da data de concessão do bloco, conforme artigo 12 dessa instrução normativa. E aí, para fins de aquisição do AQ, né, tem que ter as seguintes informações. Aí, nome do servidor, essas coisas, é meio autoexplicativo, né? Vamos pular aqui para o capítulo 3, que ele fala do adicional de qualificação por curso de pós-graduação. Então, entenda, até agora a gente só falou de ações de treinamento. Agora a gente vai falar de pós-graduação, tá? Então, o adicional de qualificação por curso de pós-graduação, em sentido amplo ou estrito, ou seja, lato sensu, stricto sensu, indicará o vencimento básico do cargo efetivo do servidor nos seguintes percentuais. Então, você incide 12,5% em se tratando de doutorado,
10% em caso de mestrado e 7,5% em tratando-se de especialização. Tem que memorizar isso aqui? Pessoal, eu acho interessante, tá? Até porque isso aqui vocês vão ver no dia a dia, na prática de vocês, quando vocês ingressarem lá no CNJ, tá? Mas pode ser que a banca cobre, não sei, né? Grava aí, 12,5% doutorado, 10% mestrado, 7,5% especialização. Perceba que aqui a diferença é sempre de 2,5, né? Sempre sobe de 2,5 aqui, a partir de 7,5, tá? Beleza? Em hipótese nenhuma, o servidor poderá perceber os percentuais previstos nesse artigo de forma cumulativa. O que significa isso? Vamos supor que você foi lá e terminou a especialização. Você vai ganhar 7,5% sobre o vencimento básico. Aí você foi lá e fez um mestrado. Você vai ganhar 7,5% mais 10%? Não, você vai ganhar 10%. Então, o acréscimo real, né, é de 2,5% apenas. Né? Porque você não vai sair, você não vai somar esses dois. Você vai simplesmente, no caso, substituir. Né? Você substitui o 7,5% por 10%. Ou seja, você só aumenta 2,5%. Tá bom? Vamos lá. O adicional de qualificação por curso de pós-graduação será devido a partir da apresentação do certificado de curso de especialização com duração mínima de 360 horas ou do diploma de mestrado e doutorado após se verificar que o curso e a instituição de ensino são reconhecidos pelo MEC, na forma de legislação específica, tá? Aqui não fala que não serão aceitas declaração de cursos, né? A banca pode falar que vão ser aceitas essas declarações de curso, tá? Vamos lá, aqui ele fala do Ministério da Educação, tudo bem, em relação ao exterior, né? Se o diploma for realizado no exterior, ele deverá ser expedido por instituições de ensino reconhecidas pelo MEC, né? Então você tem que fazer o procedimento de reconhecimento, tá? Enfim, aí aqui no mais não tem muita coisa importante não, pessoal. Depois vocês dão uma lida, que senão a aula vai ficar muito grande, né? Então aqui, ó, nas solicitações de adicional de qualificação por pós-graduação, os servidores deverão apresentar certificado de conclusão, histórico escolar e o tema do trabalho de conclusão de curso, quando houver, né? Então, se não tiver, não tem problema, não precisa apresentar, tá? Aí aqui fala o adicional de qualificação por curso de graduação, certo? Então, aqui fala, ó, que os servidores ocupantes do cargo de técnico judiciário, a maioria de vocês, portador de diploma de curso superior em qualquer área de conhecimento, reconhecido pelo MEC, farão jus a adicional de qualificação de 5% sobre o seu vencimento básico. Só que aí tem um detalhe, tá? Ele fala assim, ó, vedada a concessão do adicional quando o curso for integralmente utilizado para comprovação de requisito para ingresso no cargo efetivo, especificado em lei. Ou seja, vocês que entraram aí, que vão entrar como técnicos, hoje o técnico exige a graduação completa para ingresso no cargo. Portanto, vocês não farão jus a esse adicional de 5%. Agora, quem entrou à época que o edital ainda previa como requisito de ingresso o ensino médio completo para o técnico judiciário, aí nesse caso ele vai poder requerer o adicional de qualificação de 5%. É o que está falando aqui no parágrafo 1º do artigo 19 dessa instrução normativa. Tá bom, pessoal? Então, no mais é isso. Aqui as disposições finais, tá? Vamos resolver questões, que é a parte mais interessante, beleza? Vamos lá. Questão 1. O adicional de qualificação é destinado exclusivamente aos servidores do quadro efetivo do Conselho Nacional de Justiça? Será que isso é verdade? Vamos olhar aqui, ó. Para quem se destina o adicional de qualificação, tá? Aqui, ó. Do quadro efetivo do CNJ e a unidade responsável tal, tá? Então, assim, é uma questão polêmica, né, pessoal? Né? Exclusivamente aos servidores do quadro efetivo. Exatamente, tá? Essa questão aqui está certa. Não sei qual foi o gabarito que foi dado aqui, deixa eu só conferir. Exatamente, questão certa. Apesar de que não é a reprodução fidedigna, né, do caput do artigo 2º, né? Só que, de qualquer maneira, de fato, né, o adicional ele não é devido para comissionados. Aqui não está tratando de comissionados. É somente servidores do quadro efetivo. Então, essa questão está certa, né? 2. O servidor das carreiras do quadro pessoal do Poder Judiciário cedido perceberá o AQ durante o afastamento em todos os casos. Errado, né?
servidor cedido, não tem nada a ver, nem tá falando de servidor cedido aqui nessa normativa, tá errado, tá? As ações de educação corporativa são ações de treinamento e desenvolvimento de curta duração e de caráter contínuo. Questão certa, a gente viu isso aqui, né? Então, no artigo 3º, certo? Questão 4. Para fins de concessão de adicional de qualificação, entende-se como administração pública apenas órgãos e entidades que compõem a administração pública direta da União. Errado, tá? A administração indireta, autárquica, fundacional também é considerada aí administração pública. Questão 4 errada. Questão 5. A unidade responsável pela implementação e controle do AQ no CNJ é a Secretaria de Gestão de Pessoas. Questão certa, tá? Questão 6. O adicional de qualificação não é concedido para áreas relacionadas à tecnologia da informação. Errado, é sim, tá? Então essa questão está muito errada. A gente viu que a área de TI, ela é sim considerada, né? Aqui, ó. A área de TI tá aqui, ó. Então essa questão aqui está errada, tá? Questão 7. Para a concessão do adicional de qualificação, são considerados custos de pós-graduação as áreas de interesse do Poder Judiciário em conjunto com as atribuições do cargo efetivo. Questão certa, a gente viu isso aqui bastante. Questão 8. A tabela constante do anexo da instrução normativa é obrigatória para a verificação de compatibilidade entre as áreas de interesse e as atribuições dos cargos efetivos, tá? Então, essa tabela, deixa eu só ver aqui, a tabela, tá? Porque essa questão aqui, ó, porque essa tabela, a gente olhou que ela é exemplificativa. Então, ela serve como uma ferramenta orientadora, certo? Né? Ela não é exatamente obrigatória, assim, dessa forma, né? Porque é uma tabela meramente exemplificativa, tá, pessoal? Vamos ver aqui qual é o gabarito aqui. Exatamente, questão errada, tá? Porque a questão ficaria mais bem elaborada se ela falasse assim, que a tabela ela é taxativa, né? Ficaria mais bem elaborado, porque aí a gente sabe contrapor ao que está na norma, né? Que na verdade ela é exemplificativa. Questão errada. Questão 9. Reuniões de trabalho e participação em comissões são consideradas ações de treinamento para fins de concessão do AQ. Questão errada, tá, pessoal? A gente viu que reunião de trabalho, participação de comissão não são consideradas para fins de aquisição de adicional de qualificação, conforme o inciso 1 do artigo 10, tá? Então, isso aqui não se enquadra. E para finalizar, a questão 10. Para a concessão do AQ, ações de treinamento com carga horária inferior a 8 horas, realizadas em instituições privadas, sem o patrocínio do CNJ, são válidas? Errado. A gente viu que as ações de treinamento elas não podem ter carga horária inferior a 8 horas, tampouco em instituições privadas. Tem que ser instituições públicas, tá bom, pessoal? Com isso, a gente encerra aqui essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, quiser estudar conosco, entre em contato aí no WhatsApp, vou deixar aí na descrição. Caso você queira mais videoaulas, listas de questões, a lei com as marcações, quem for meu aluno, minha aluna, vai conseguir gabaritar essa prova aí no que tange as normas institucionais do CNJ, tá bom, pessoal? É isso, valeu, um abraço e até a próxima.